Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa conexão fascinante que acontece dentro do nosso próprio sangue, ligando duas condições, a anemia megaloblástica e a perniciosa. É impressionante como um problema que começa lá no estômago pode afetar a energia do corpo todo. Bora desvendar isso? Sabe aquela ideia de que quanto maior, melhor? Então, no nosso sangue, essa lógica não funciona bem assim. Na verdade, células vermelhas que são grandes demais podem ser um baita sinal de alerta. E é justamente esse paradoxo que a gente vai explorar agora. Então, vamos começar pelo começo, né? O que é essa tal de anemia megaloblástica? O nome pode até assustar um pouco, mas a história por trás é sobre células que crescem demais, mas que acabam perdendo a sua função mais importante. Vamos entender o porquê. Então, o ponto é o seguinte: na anemia megaloblástica, a nossa fábrica de sangue, a medula óssea, começa a produzir glóbulos vermelhos gigantes. Só que, ao mesmo tempo, eles são imaturos. É como se fossem operários enormes, mas que não sabem como fazer o trabalho direito. E é aí que mora o perigo. O trabalho principal de um glóbulo vermelho é carregar oxigênio. Só que essas células gigantes, os megaloblastos, são péssimas nisso. Por serem grandes e imaturas, elas simplesmente falham na missão de entregar o oxigênio que o corpo precisa. E o resultado? Aquele cansaço, aquela fraqueza. Certo. Mas então, como o nosso corpo avisa que tem algo de errado? E quais são as pistas que os médicos procuram para desvendar esse mistério no sangue? Bom, os sinais mais comuns são aqueles que a gente já espera de uma anemia: cansaço, palidez, falta de ar. Mas, olha só esse último item: sintomas neurológicos, tipo formigamento nas mãos e nos pés. Essa é a grande pista. Sabe por quê? Porque a vitamina B12, que é a estrela dessa história, não é importante só para o sangue. Ela é essencial para proteger os nossos nervos. Esse é um detalhe que faz toda a diferença. E a confirmação para essas suspeitas vem de um exame que todo mundo conhece, o hemograma completo. Ele é basicamente uma fotografia detalhada do nosso sangue, mostrando o tamanho, o formato e a quantidade de cada uma das nossas células. E na hora de olhar o resultado, as pistas são bem claras. O VCM, que mede o volume das células, vai estar alto, confirmando que elas estão grandes. O HCM, que é a hemoglobina dentro delas, também sobe. E o RDW, que mostra a variação de tamanho, também fica lá em cima. Juntos, esses três elevados são a assinatura clássica da anemia megaloblástica. Ok, já entendemos o que é e como a gente descobre. Agora vamos para a pergunta de 1 milhão. Por quê? Por que isso acontece? A raiz do problema está na falta de dois ingredientes essenciais para a nossa fábrica de sangue funcionar bem. E os dois culpados são a vitamina B12 e o ácido fólico, que é a vitamina B9. Os dois são fundamentais para a síntese de DNA. Sem eles, as células não conseguem se dividir e amadurecer do jeito certo. Aí o que acontece? Elas crescem, 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 mas nunca ficam funcionais de verdade. Agora a história fica mais interessante. A falta de ácido fólico geralmente tem a ver com a dieta, mas com a B12 o buraco é mais embaixo. Muitas vezes, o problema não é não comer a vitamina, mas sim uma falha na absorção. Então, o que impede o corpo de usar uma vitamina que está ali disponível? E essa pergunta nos leva direto ao verdadeiro culpado por trás da deficiência de B12. Vamos entender como uma condição autoimune, a anemia perniciosa, está no centro de tudo. Ela é literalmente a causa por trás da causa. A anemia perniciosa é uma doença autoimune. Isso significa que o nosso próprio sistema de defesa se confunde e começa a atacar células saudáveis do corpo. E nesse caso, o alvo são as células do estômago que produzem uma proteína vital chamada fator intrínseco. Essa proteína é a peça-chave que faltava no nosso quebra-cabeça. Vamos pensar no fator intrínseco como se fosse uma chave. A vitamina B12 que a gente ingere é um tesouro trancado num cofre. Para conseguir usar esse tesouro, o corpo precisa dessa chave específica para abrir a porta da absorção lá no intestino. Se não tem fator intrínseco, a B12 passa direto e vai embora, sem ser aproveitada. Isso aqui mostra perfeitamente o efeito dominó. Primeiro, a anemia perniciosa ataca quem produz o fator intrínseco. Sem essa chave, a B12 não é absorvida. Com isso, os níveis da vitamina no corpo despencam. E essa deficiência toda bagunça a produção de glóbulos vermelhos, resultando lá na ponta na anemia megaloblástica. Uma coisa leva diretamente à outra. E aqui está a ideia que conecta tudo. A anemia perniciosa não é um problema isolado. Ela é a causa raiz. É ela que, ao impedir a absorção da B12, dá o pontapé inicial para a anemia megaloblástica aparecer. É a primeira peça do dominó que derruba todas as outras.
Essa conexão entre estômago, vitaminas e sangue é um lembrete fascinante de como nosso corpo é um sistema incrivelmente interligado. E isso nos faz pensar que outros elos invisíveis, neste exato momento, estão silenciosamente mantendo a nossa saúde em equilíbrio. Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar a gente nessa.